hoje. É. Amo. Quem é ela em ti? É aquela moça, Nanda, que estava aí. Não, ela é Raquel. É mesmo, não sei quem é, Nanda. Ellen. Quem é Ellen? O Nilton deve saber. É, deve ser do grupo do Nilton. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Oi, Ellen. Nilton me convidou para participar com vocês aqui. Ah, que delícia, Ellen. Seja bem-vinda, querida. Ah, que legal. Tô aqui, então. Eu quero rapidinho aí, Isaías, né? Isso, amor. 27 hoje, Tô aqui. né? Então, a gente não está te vendo. Você da onde é, Raquel? Ellen? Tô de São Paulo, aqui do Taboão da Serra, pertinho de São Paulo. Ah, legal. Perto daqui, então. É isso. É perto de Interlagos. É. Ah, que bom, Ellen. Um prazer ter você com a gente, tá bom, bem? Tem um moço também, Nanda, que se chama Paulo. A Nara. Oi, Nara, boa noite. Oi, O telefone tinha acabado de a bateria. Ô, Ricardo, cuidado com esse carro aí, tá? A Rosiane está junto. Manda ele para olhar para frente, Rosiane. É, acho que não tá ouvindo. Ah, tudo entrou. Tudo dentro. Gente, vamos começar então? Oi, bruxa. Tá. Então, vocês coloquem aí no mudo e qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Tá legal, gente? Deixa eu falar uma coisa assim para a gente dar uma resumida, né? Para a gente se posicionar no estudo. Vocês lembram que a gente estava estudando do capítulo 24 até o capítulo 27, que nós chamamos de o pequeno apocalipse de Isaías. Lembra? Nesses capítulos que nós estudamos, com exceção do 27, que eu só vou fazer um resumo rápido hoje, ele mostra, ele tem visões do tempo do fim, tá? Então, nós comentamos até então, por isso é chamado Pequeno Apocalipse de Isaías, tá? O capítulo 27 é o último capítulo que faz referência a esse tempo do fim. Porque, prestem atenção, Isaías, muitas vezes, na mensagem dele, ele traz uma mensagem histórica daquilo que está acontecendo, mas muitas vezes ele faz uma menção escatológica do tempo do fim, tá? Mas esses capítulos, especialmente, ele cita muito o tempo do fim. Não quero dizer que lá para frente Isaías não vai ter outras visões que se referem ao tempo do fim. Mas esses capítulos 24, 25, 26, 27 são mais restritos ao tempo do fim, embora ele faça referência também que está acontecendo no tempo dele. Lembrando, gente, que Isaías foi um profeta que Deus usou para exortar o reino do sul, ou seja, Judá, tá? Ele muitas vezes vai falar do reino do norte, lembra? O reino dividido. Então, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. O reino do norte chamado Efraim, ou reino do norte, e Judá é o reino do sul. Isaías foi, igual Jeremias, chamado mais para exortar Judá. Mas você vai ver que ele vai fazer muita referência desses estudos que nós vamos ver hoje ao Reino do Norte também, porque vai estar dentro do contexto, tá? E Isaías, então, ele veio, é um profeta pré-exílico, por quê? Porque ele pregou antes do cativeiro de Judá, que foi para a Babilônia, em 586. Nós estamos em torno do tempo do ano 700 a.C. Então, Isaías, o que ele fala aqui, se ele vê Babilônia, é tudo visão. Ele está vendo lá na frente, porque ele não está vivendo isso. Jeremias viveu, ele não. Tá, gente? O que ele vai ver é a queda do Reino do Norte, lá em cima, que vai cair no ano 720, 715, mas ele não vê. Bom, então, veja só. No capítulo 27, que é o último do pequeno Apocalipse lá, na minha Bíblia está assim, Deus ama o seu povo e o salva.
tá? Então, eu vou ler só alguma coisa daqui, porque eu quero já passar para o 28, que é outro assunto. Pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar no nosso coração nessa noite. Tá? Que o Senhor venha ministrar a sua palavra, Jesus, ministra a tua palavra no meu coração, no coração da tua igreja, em cada coração. Deus, porque a tua palavra, o Senhor deixou registrado o livro de Isaías, todos os livros que contam, Deus, histórias daquele tempo, mas com certeza, Deus, tudo que o Senhor registrou é para nós, para a edificação da tua igreja, para ensinar teu povo e para revelar quem é o Senhor e a sua glória. Amém. E nós te agradecemos, Deus, porque nós temos a palavra que o Senhor deixou, nós temos acesso a ela. E Deus, a tua palavra tem limpado, edificado o nosso coração e adornado a tua igreja. Nós te agradecemos por isso, Pai, no nome do Senhor Jesus. Então, veja só, nesse capítulo 27, ele está vendo além do seu tempo, tá? Ele vê o que Deus tem reservado para o seu povo, de uma maneira geral. Ele não está falando aqui Judá, embora ele se refira bastante a Judá, mas ele está vendo o povo de uma maneira geral. Nós vimos, então, no capítulo 26, Deus aplicando juízo contra os inimigos do seu povo. Gente, veja só, Deus repreendia tanto Israel, tanto o Reino do Norte, quanto o Reino do Sul. Por quê? Nós vamos ver hoje. Todos estavam em pecado. Todos estavam se afastando do Senhor. E Deus, o que ele faz? Ele usa povos pagãos, nações poderosas, para assolarem mesmo, perturbarem o seu povo, como uma disciplina para que o povo se arrependa e o povo volte para Deus. Porque nesse período aqui, o povo estava afastado do Senhor, pecando, sem uma liderança espiritual que conduzisse a nação à verdade. Mas não tinha os profetas? Tinha sim. Nós vamos ver aqui que eles zombavam dos profetas, tá? Eles zombavam, eles não queriam ouvir. Então, o que acontece? Deus está exortando. Aqui ele embola, ele ama o seu povo, ele ama. Você quer ver uma declaração de amor de Deus aqui no capítulo 27? Veja isso, ó. Vou ler para vocês. 27:1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, a serpente veloz, e o dragão, outra vez, a serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. O que é isso, gente? Ele está se referindo a nações. Gente, na mitologia deles, lá na lenda deles, por exemplo, essa serpente veloz, ele tinha um nome, ele fala da Leviatã, não sei onde aí, não sei, acho que não é nessa Bíblia que eu li, e era uma divindade para eles, que aonde ela ia, ela estabelecia o caos. Então era como se fosse essa... Na minha Bíblia está Leviatã. Está o que na sua? Leviatã. Está Leviatã? Então, na minha não está. Então, esse Leviatã, então, querido, era uma divindade que simbolizava o caos. E Deus, ele usa, tá? Já que o povo conhecia bastante isso, só que ao falar isso, claro que o Senhor não está se referindo à divindade. Ele está se referindo à Assíria, ele está se referindo aos inimigos de Israel e até ao próprio Satanás, tá? Que seriam o quê? As forças contrárias ao povo de Deus, tá? Essas forças o Senhor vai julgar lá para frente, esse povo. Mas, por enquanto, ele está tratando no caráter do seu povo. Naquele dia, versículo 2, dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio, ele está falando do seu povo. E a cada momento eu vou regar essa vinha, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. Amém. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim? Olha o que ele quer dizer. Ele está dizendo, gente, vocês lembram, nós estudamos lá no capítulo 5 de Isaías,
que o Senhor, Isaías, vou falar essa linguagem divina, o que significa? Na época da colheita, eles cantavam, gente. E cada vez que eles iam fazer qualquer colheita, eles iam cantando. No capítulo 5, Isaías, Deus está repreendendo a nação e chama de vinha. E ele fala assim, e é um cântico de lamento, no capítulo 5 de Isaías, onde ele fala que Deus esperava, já que ele tinha regado, já que ele tinha cuidado dessa vinha, que ele tinha sachado, que ele tinha cercado, protegido a vinha, que ele esperava que ela desse frutas boas, uvas boas, mas ela deu uvas bravas, e Deus falou que ia castigá-la por isso. Aqui é a mesma vinha, só que num outro contexto. O Senhor aqui, ele não é um choro agora, um cântico de lamento, mas é um cântico de gratidão a Deus, dizendo, Senhor, até o Senhor guarda, protege o seu povo. Daí, quando Deus fala dos espinheiros, ele está dizendo que ele vai queimar os espinheiros. Quem são os espinheiros? Os inimigos de Israel. Está dando para entender isso? Ao mesmo tempo que ele vai usar todos esses povos para exortar seu povo, para disciplinar seu povo, esse instrumento de disciplina vai para frente sofrer juízo de Deus. Como foi com o Império da Síria, como foi com o Império Babilônico, todos caíram, mas todos foram usados por Deus. Tá, gente? Qualquer coisa, se eu estiver falando muito rápido, vocês me façam parar, tá? Então, Deus, ele está dizendo aqui que ele vai proteger o seu povo, tá? E tem uma coisa aqui que eu queria... Quer ver onde que eu vi? O 6, que nem não vi. O 6? Assim, dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá, Jacó é a nação, e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Então, gente, isso não aconteceu naquela época. Embora Israel, gente, Reino do Norte chamava Israel ou Efraim. O Reino do Norte caiu no ano 722 sob o poder do Império Assírio. Só que o Império da Síria dispersou completamente o Reino do Norte. Lembram disso? O que eles fizeram? A Síria, ela era muito cruel. Além de levar para cativeiro, ela fez casar os seus filhos com as filhas de Israel. Ele miscigenizou a raça. Então, houve uma mistura de raça. Tanto é que no Novo Testamento deixa bem claro que judeu não suporta ninguém samaritano. Por que judeu não suportava samaritano? Porque era considerado um judeu sujo. Por quê? Porque ele não tinha sangue puro mais. Está lembrando disso, gente? Está lembrando? Estou trazendo à tona isso para vocês entenderem esse contexto aí, tá? Então, Deus está falando que um dia, embora Israel tenha se perdido, Judá foi para a Babilônia, mas tem alguém conectado. O Jorge entrou bagunçando. Tá barulho, Jorge. Ah, pagou. Pagou. Tá? Então... Só porque chegou, né, Jorge? É só para avisar que chegou. Daí, gente, então o que acontece? Deus está dizendo que lá para frente, isso vai mudar. Não, eu quero que você entenda o seguinte, no momento isso não estava acontecendo. Porque Judá, mesmo tenha caído por causa da Babilônia, eles voltaram para a terra. O Reino do Norte não voltou. Sabe qual é a promessa para o Reino do Norte? Vai voltar só no final. E quando foi que os judeus começaram de verdade a voltar para a terra de Israel? Em 1948, quando fundou o Estado de Israel. Estão lembrando, gente? Então, o judeu do mundo inteiro voltou em 1948 para habitar a terra. Ali voltou os que foram dispersos,
você tem judeu disperso no mundo inteiro, mas muitos voltaram. E Isaías já viu isso, estava vendo isso, que não aconteceu na época dele. Está claro isso? Cartão daqui? Tá? Então, Não tem nada? Oi? Tá? Então, existia uma promessa de Deus para isso. Um dia Deus vai trazer o seu povo disperso de volta à terra, tá? Judá voltou, olha, vamos falar historicamente, Judá saiu da terra em 586, voltou em 539, mas Deus não está se referindo só à volta do cativeiro. Ele, como é o pequeno Apocalipse de Isaías, ele está se referindo lá para frente. Ok, gente? Alguma dúvida sobre até aí? Não? Então, eu só vou ler o último versículo para entrar no capítulo 28, porque como nós explicamos tudo isso no capítulo 27, isso aqui é só para complementar. No 13 ele fala assim, ó, naquele dia se tocará uma grande trombeta e os que andavam perdidos pela terra da Síria, quer dizer, até para o cativeiro da Síria, os do norte, e os que foram desterrados para a terra do Egito, porque muitos fugiram para o Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Tá? Isso é um evento para o final dos tempos. Ficou claro aí? Tem alguma dúvida, gente? Tá complementando o capítulo 26, desculpa. Agora, o capítulo 20, do capítulo 28 até o capítulo 31, que nós vamos ver hoje. Eu dei uma condensada, porque é tudo um contexto só. Você vai ver que esses capítulos envolvem diferentes nações, como Egito, Assíria, Judá, tá? E ele começa, Deus agora, usando o profeta, para falar da situação de Efraim. É o primeiro, você vê ais, vários ais, é uma série de 5 ais. O que significa ai, ai? Para ele significava um lamento, tá? É como se Isaías estivesse lamentando, como se fosse uma calamidade, é um lamento. Então ele começa falando, primeiro para o reino do norte, tá? Olha qual era, gente, vamos localizar bem isso na história. Olha o estado que estava Israel na terra, tanto o norte quanto o sul. Então, ele começa falando primeiro do reino do norte, 10 tribos, também chamadas de Efraim. Ai da soberba coroa de bêbados, dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Eu vou explicar. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas, que transbordam com poder, a derribará por terra. Quem que ele vai derribar? A nação de Efraim. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como um figo prematuro que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal o apanha e já o devora. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que havia um problema sério. Efraim, o reino do norte, isso daqui ele fala antes da queda do reino, tá, gente? Ele não tinha caído ainda, não tinha caído o norte. Eu não sei se vocês lembram que a capital do reino do norte era Samaria. Lembra dessa mulher samaritana? Tá? Não tinha caído ainda. E Samaria era a capital daí. Então, isso aconteceu antes da queda. Ele diz que Samaria era como uma flor que estava murchando. Tá? Por que ele fala da questão de vale fertilíssimo? Porque a terra do norte era extremamente fértil. Ela era uma terra fértil. Mas qual era o problema? A embriaguez era, além dos outros pecados, havia um problema de embriaguez.
parece que esse problema também, gente, não era só no norte, você vai ver que no sul também acontecia. Mas Deus disse que para corrigir isso, ele vai enviar um homem forte, um homem valente, a Síria. Ele está fazendo referência à Síria. É como se ele dissesse, ó, eu estou vendo Efraim, eu estou vendo que a liderança de Efraim... Gente, quando ele fala liderança, sacerdote está no meio. Sacerdote, os líderes, tá? Eles bebiam, e o Senhor está denunciando aqui, além dos outros, não é só bebida, tá? Mas era um problema para isso. E Deus vai enviar a Síria como para disciplinar esse povo, tá? Por quê? Uma vez que eles não ouviam os profetas. Eles se recusavam a ouvir os profetas, tá? E eles usam até, vocês vão ver lá para frente, que eles debocham do profeta. Eles debocham. Então, ele está falando que Efraim, lá para frente, mais para frente, um dia Deus vai restaurar. Mas, nesse momento, Efraim está debaixo de juízo. O juízo está muito perto, porque a Síria já ia derrubar o Reino do Norte, tá? O Reino do Sul estava tremendo ao ver isso, mas ele usa uma estratégia horrível, já nós vamos comentar sobre isso. Mas o Reino do Sul também bebia. Olha aqui no versículo 7 comigo. Contra os habitantes de Jerusalém. Jerusalém era a capital do Reino do Sul, estão achando? Olha o que ele fala no 7. Esses também cambaleiam por causa do vinho. E não pode ficar de pé por causa da bebida forte. Olha isso, gente. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Eles são vencidos pelo vinho, não pode ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo. Sabe o que acontecia? Eles se diziam profetas, passavam visões errôneas, porque eles estavam bêbados. Claro que não era uma profecia do Senhor, mas eles profetizavam, tá? Eles profetizavam. E quando o profeta chegava para exortar, olha o deboche, gente, olha o deboche que eles faziam, quer ver? No versículo, vou ler o 9 e o 10. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Quer dizer, como que você vai ensinar conhecimento para um povo desse? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Eles não entendiam nada. Acaso são os desmamados e os que foram afastados dos seios maternos? Quer dizer, as crianças, porque eles não tinham estrutura para isso. Olha o que eles falavam do profeta. Gente, isso daqui no hebraico é um verso de deboche na língua hebraica. Eles falavam quando? Lá vem ele de novo. Eles falavam do profeta. É preceito sobre preceito, de novo. Regra sobre regra. Mais regra. Um pouco aqui, um pouco lá. Então, eles debochavam de Isaías e de outros profetas. Daí, sabe o que Deus fala? Estão debochando do profeta, do que ele fala? Pois então, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe como que eu vou falar com vocês, já que não é pelo profeta? Eu vou falar por lábios gaguejantes e por língua estranha. Sabe por quem Deus falaria? Vou usar a Síria. Vou usar uma língua de bárbaros para falar com vocês, já que os meus servos vocês não ouviram. Quer dizer, como falar com a língua de bárbaros? Sim, eles vão tomar posse da terra de vocês, levarão vocês escravos, e foi tudo isso que aconteceu. Então, Deus está dizendo, já que vocês não me ouvem, vocês vão ouvir dessa maneira. Está dando para entender até aí, gente? Está dando para entender o contexto social, histórico? Tá? Se alguém quiser falar, Nilton, se você quiser falar qualquer coisa, você diga, tá? Porque não dá para ouvir. Qualquer coisa, vocês interferem e ligam o microfone, tá? Bom, daí no 14 a 22, ele vai falar de Jerusalém. Aí ele vai... Oi, Bey. Eu tenho uma pergunta. A senhora colocou aí, entre o capítulo 27 e o 28, né, o povo saiu, né, da sua terra,
em 700, isso? 700 depois de Cristo? Foi assim, ó, Henrique. Em 722, a Síria foi para o norte, Sim. pegar as 10 tribos. Daí, sabe o que aconteceu, querido? No ano 715, cai Samaria, que era, em 715, 710, que era a capital. Mas a estratégia da Síria, Henrique, era o seguinte, era diferente da estratégia da Babilônia. O truque deles era o quê? Era, vamos levar para exílio e vamos misturar o que sobrou com os nossos filhos, tá? Por quê? Para que eles percam a identidade, tá? Então, eles vão nem falar hebraico mais, eles vão falar uma língua estranha agora, que vai ser uma mistura da língua síria com o que eles casarem. E daí o que acontece? O Reino do Norte, ele não se firmou na terra, o povo mesmo, porque ali juntou os conquistadores tomaram posse. Então, ficou aquela bagunça na terra. E muitos deles foram dispersos mesmo, saíram da terra e foram para outros locais, fugiram para o Egito, fugiram para onde dava. Entendeu, querido? Sim. Foi isso que aconteceu. No Sul, não. No Sul, lá no ano 500, o Reino do Sul vai para a Babilônia. Só que a Babilônia não era assim. A Babilônia, embora o Fábio pregou domingo, que ela tentava mudar a identidade do povo, mudando até os nomes, lembra? Mesaque, Sadraque, Abednego, que não era esse o nome deles, mas a Babilônia assimilava a cultura dos povos que ela conquistava, e o que acontecia? Quando a Babilônia cai e Ciro, o persa, conquista a Babilônia, ele manda os povos prisioneiros de volta para a terra. Então, o povo de Judá, que era do sul, voltou para a terra, não perdeu identidade, reconstruiu o templo, claro. Agora, lá em cima, no Reino do Norte, é que a gente está lá para frente. Eles já estavam uma bagunça. Porque, eu vou falar daqui a pouco, lá para frente. O Reino do Norte, ele ficou na mão de Jeroboão. Jeroboão fazia eles adorarem bezerro. Eles já estavam rolando barranco, fazia tempo, longe do Senhor. Tá? Agora, Ananda, eles já não eram os samaritanos? Sim, querida. Eles já eram misturados, aí misturaram mais ainda com a Síria. Sim, linda. Samaria era a capital do Reino do Norte. Entendeu? Sim, aí misturou. Então, eles já eram misturados, né? Sim, porque o que aconteceu, Nara? Quando dividiu o reino, por causa do pecado de Salomão, que eu vou falar lá para frente, o que aconteceu? Deus deu 10 tribos, eram 12. 10 tribos Deus deu para Jeroboão, que era servo de Salomão. O que Jeroboão fez? Claro, um ignorantão, e Deus sabia disso, Deus sabia. Ele vai lá para cima, no Reino do Norte, lá em Samaria, e ali ele cria templos, tá? Sendo que o templo estava em Jerusalém. Mas o que ele queria? Ele queria que o povo não fosse mais para Jerusalém, de medo de perder aquilo que ele ganhou, inclusive. Daí, ele faz bezerro de ouro, e o povo começa a apostatar. A liderança não prega mais a palavra do Senhor. Então, já era uma bagunça. Por isso que judeu não suportava samaritano. Ó, lembra que eu contei? Copo onde samaritano bebeu, judeu quebrava. Imagina que lavava. Era imundo. Caminho, havia uma estrada que levava do Reino do Sul para o norte. Era uma estrada legal. Judeu não andava nela, porque era estrada imunda. Eles davam uma volta maior para chegar lá em cima. Tamanha raiva que eles tinham do norte do samaritano. Então já estava essa bagunça. Só que eles vieram cada vez pior, cada vez pior. Deus mandou profeta do norte, um monte de profeta, falando, gente, não é assim, não é assim. Mas eles não estavam nem aí para Deus. Então foi o primeiro que caiu foi o norte, sob o domínio assírio.
Só que a Síria, mais para frente, é conquistada pela Babilônia. Por isso que, na época que cai Judá, quem conquista não é a Síria, mas a Babilônia. Tá dando para entender? Deu para entender, Henrique? Não foi Henrique, para nada. Então, Perfeito. Perfeito. Henrique, estou primeiro, a Nath também. Henrique é nada. Tá bom, querido. Qualquer coisa você entra, tá? Então, veja só. Então, Deus agora, ele tá chamando atenção. E ele chama a atenção de Judá lá embaixo, porque eles também zombavam dos profetas. E qual era o problema? Sabe um dos grandes problemas do sul? Eles faziam alianças políticas, tá? Por exemplo, eles não tinham muito medo da Síria. Por quê? Eles foram correndo para o Egito e tentaram diplomaticamente selar um acordo com o Egito, caso a Síria viesse contra eles. Então, veja o caminho. Em vez deles irem buscar o Senhor para a proteção, Judá começou a fazer aliança para tentar se proteger do ataque da Síria, inclusive. Nós vimos lá que numa determinada hora, eles fazem acordo até com a Síria, tá? Que a Síria não estava nem aí, não ia respeitar acordo nenhum. Mas eles tentaram buscar segurança nessas alianças, tá? E Deus repreende eles, porque mostrando para eles que a segurança dele... olha só isso aqui que eu vou ler para vocês. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, no 15, e com a lei fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, por quê? Porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Porque assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião, olha agora falando de Jesus, uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge, aí no sentido não será confundido também, tá? Então, veja qual é a situação aí. Eles tinham duas opções, ou fazia aliança com Deus, ou fazia aliança com a morte, que é aquilo que Deus chama aliança com a morte. Qual é a aliança com a morte? Vai buscar refúgio no braço humano. Você vai ver o que acontece. Tá? Lá no Salmo 127, o que fala? Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Tá? O salmista fala. Então, Deus, várias vezes, falou assim, eu sou o protetor. Eles provaram disso. Eles tinham isso na história. Era um povo que tinha saído de cativeiro. Eles sabiam de toda a história da nação. Quantas vezes Deus protegeu, quantas vezes o Senhor guardou, mas eles iam buscar, não adiantava, no braço humano, tá? No braço humano. E daí o Senhor pega e faz referência à pedra angular. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente vai estar falando de Israel, mas eu quero que você tenha uma coisa no coração, principalmente quando ele fala lá mais para frente. É Israel, mas também para a igreja. Muitas vezes nós somos Israel e a igreja, tá? Todo aquele que é cristão é igreja. É igreja. Israel, o povo convertido de Israel também é igreja, tá? Então, muitas vezes nós vamos ver essa analogia. Eu vi lá, só para a gente procurar na palavra do Senhor, essa questão da pedra, como é verdade, como isso é lindo de notar, eu não vou passar. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, todo mundo conhece, mas eu vou ler, porque a palavra lá edifica e reforça a nossa fé. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, tá? Fala lá. Ele está falando que os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo, tá? Ele diz assim, do versículo 2, desejar ardentemente como crianças, 2:2, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual,
para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quer dizer, vai crescer na palavra. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, para Deus, a pedra que vive, para Jesus, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Cheguei onde eu queria. Olha agora ele citando Isaías. Por isso é que está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, aqui ele vai falar um pouco diferente, não será de modo algum envergonhado, tá? Para vós outros, portanto, os que creem, essa pedra é a preciosidade. Mas para aquele que não crê, a pedra que os construtores rejeitaram, está falando da nação, hein? Essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Por quê? Porque não creram. Esses tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram postos. Mas vocês não, ele fala, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, escolhidos por Senhor. Tá vendo? Ele está falando, Pedro, ele está citando isso aqui de Isaías. Então, você está vendo, Israel e igreja, igreja e Israel. Então, o refúgio que Judá buscava, gente, que ele buscava nas nações, era como casa alicerçada na areia. Tá? Na areia. Ele está dizendo, ó, tudo que vocês estão fazendo não vai adiantar nada, porque vocês estão fazendo aliança com a morte. O Senhor fala lá, no 18 de novo, ó, a vossa aliança com a morte será anulada. Não adianta o que vocês estão fazendo, tá? Mas Deus é tão maravilhoso e tão... É primeira Pedro, viu, Nanda? Não é segunda. Eu falei segunda? Pedro. Ah, disfarça, gente, errei. Falou. Mas eu abri na primeira. Mas é a primeira mesmo. Ah, vocês iam morrer de procurar. Mas eu... É louca. Ó, olha aqui. Mas Deus é tão lindo e maravilhoso que lá no versículo 23 ao 29, ele vai falar, Deus é grande em sabedoria. Olha só o consolo do Senhor, tá? Ele está dizendo, olha só, fechando o capítulo. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atentai bem e ouvi o meu discurso. Olha agora. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia suca a terra e esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança o trigo ou cevada no seu devido lugar? Pois o seu Deus assim o instrui, quer dizer, o lavrador, devidamente o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando e nem sempre está fazendo passar sobre ele a roda do seu carro e seus cavalos. Olha o 29. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande sabedoria. O que é isso? Ele está dizendo, gente, eu faço igual o lavrador. Eu estou usando disciplina. Por exemplo, para uma terra frutificar, ela tem que ser arada, depois semeada, depois regada, não é assim? Para depois frutificar. Você não fica pegando uma terra que você quer que dê flor e fica lá arando e ficando até cavar um abismo nela. Ele está dizendo, não, cada coisa no seu tempo. Então, olha a mensagem de consolo do Senhor. Gente, sabe o que eu estou querendo dizer? Eu não vou ficar disciplinando vocês o tempo inteiro. Tá? Eu não vou só disciplinar. Eu não vou só castigar. Eu não vou só aplicar juízo. Tá? Porque vai ter um tempo em que vocês vão experimentar de mim e vão experimentar o meu livramento. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, Deus, bendita esperança. Porque tem hora que a gente acha que Deus está correndo e não tira mais. É ou não é? Deus, o senhor tem certeza que a disciplina sua é isso? Porque
parece que não vai embora esse negócio, tá? Mas Deus, o que nós temos que saber, que mesmo a hora que ele está podando, igual está lá em, como é que fala? João 15, né? Para a gente dar fruto, que o pai corta, poda, dói pra caramba. Mas Deus sabe a hora da poda, ele sabe como poda, ele sabe que fruto que ele quer, porque salvação, eu sempre falo uma coisa, crescimento e carreira cristã é Deus trabalhando no teu caráter e fazendo de você semelhante ao filho dele, tá? Essa mensagem que ele está passando para nós aqui é o que o Senhor faz não só com Israel, mas faz com a sua igreja, que está tão bem descrita lá em João 15, e também está descrita para quem estudou Hebreus, no capítulo 12, diz que a disciplina no Senhor, no momento, parece motivo de tristeza, mas depois, a disciplina do Senhor, qual é o objetivo dele? Vai produzir fruto pacífico. Tá dando para entender? Tem hora, gente, não é diabo não, tá? Não adianta expulsar, é o braço de Deus na tua vida, trabalhando no teu caráter, tá? O que eu não posso perder de vista, e nós não podemos perder de vista, é que chova ou não chova, doa ou não doa, machuca ou não machuca, quem está no controle é o Senhor. Não sou eu, não é o diabo, não é o poderoso dessa terra. O que Daniel fala lá? Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Tá? A gente pensa, erroneamente, que o nosso braço tem poder para fazer determinadas coisas. Mas se teu braço, por algum momento, fez algo, é porque Deus estava no controle e permitiu que o teu braço fizesse. Porque quando você quer levantar e Deus fala, você vai ficar sentado, sinto muito bem, você vai ficar sentado. Nanda? Oi? Tem gente que acha que ora e acontece. Sim. Ah, só porque orou, né? Exatamente. Tem gente que acha, não, às vezes não entende o que é o relacionamento com Deus, a oração. Então, né? Orou, funcionou porque orei. É como se fizesse com o próprio braço, né? Eu acho, sabe, Nara, é aquilo que eu falei, oração é um mistério, né? A gente, oração para mim, é você chegar para Deus e mostrar que você depende dele mesmo. Tem hora que a única coisa que você fala para Deus é socorro. Eu tenho socorro, exato. Socorro, Deus, socorro, Deus, socorro, Deus, porque eu não sei o que falar, nem sei o que orar por mim, porque eu não sei nem do que eu estou precisando, o Senhor socorre aí. Agora, o resultado da oração é tempo de Deus, do jeito de Deus, mas Deus, ele nos leva a orar. Graças a Deus tem o Espírito Santo que geme dentro de nós. E sabe uma coisa que me descansa muito, às vezes? Lembra quando eu já comentei com vocês da oração de Ana, que era estéril, que vai lá no templo para orar, porque era estéril. Ela foi lá pedir um filho. Mas daí eu penso assim, é tão lindo isso, porque quando ela entra para orar, Deus fez Ana orar a oração que ele já havia planejado antes da fundação do mundo e queria que ela orasse. Porque ele deixou Ana estéril para Ana exatamente pedir Samuel. Porque se ela não fosse estéril e tivesse 5 filhos, ela não ia chegar no templo e falar assim, Senhor, eu devolvo ele para ti. Mas o que ela faz? O que Deus queria? O que Deus queria? Entrega, dá ele para mim. Exato. Porque, Ana, você quer um filho, vou te dar. Mas você não está entendendo que esse filho vai ser meu profeta e meu juiz em Israel. Então, a oração de Ana foi uma oração gerada por Deus, já planejada, para que Deus viesse cumprir o que ele queria. E olha só, Ana, não é só para você, é para a nação, tá? Então, Deus é muito maior a visão.
Os propósitos de Deus, até quando você ora, são muito maiores. Então, nós não entendemos muitas vezes, porque de repente parece que Deus respondeu, parece que Deus não respondeu, parece que está demorando, parece que não dá. Deus está, a única coisa, gente, que segura a nossa fé é aquilo que Paulo falou. Eu sei em quem eu tenho crido. Entendeu? E quem testifica para nós disso é a palavra do Senhor e o seu Espírito. Tá dando para entender isso, queridos? Tá? Então, isso é tremendo. Mas sabe qual é o vacilo, muitas vezes, da igreja? O vacilo é você perder de vista essa glória de Deus, essa soberania de Deus, esse controle de Deus, porque daí você começa a confiar na circunstância e você começa a confiar no seu braço. E aí, bem, não vai rolar. Porque daí não vai ser aquilo que você quer, never. Porque você vai ficar amparada, mas se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Mas se eu tivesse orado desse jeito, né, Ti? Se eu tivesse feito desse jeito? Não, Deus está no controle. Se Deus quiser que um dia você caia de boca no chão para orar a oração que Ele quer, Ele vai fazer, bem. Ele vai fazer. Ele vai. Eu não estou dizendo que não tem que orar, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou querendo dizer que é um mistério. Deus faz isso. E muitas vezes Deus põe o Espírito Santo a clamar por você e você nem entende. Como foi o caso de Ana. Ana subia todo ano ela subia. Estéril. Por que estéril? Até ela chegar para Deus e falar, Deus, o Senhor me dá que eu te dou. O Senhor me dá que eu te dou. O Deus falou, opa, Ana, era isso aí, chegando. Tá dando para entender, gente? Tá? Então, isso daí era... Não vai chegar no 31. Vou sim, é o que nós temos. Agora, vamos lá, gente, passando para frente, lá no 29, que eu vou resumir do caramba o 29. Você falou que ia resumir pra caramba o 28. Não, o 28 não saiu de lá ainda. Não. O 29, gente. O 29 fala Jerusalém e seus inimigos. Olha, ele vai falar com quem agora? Jerusalém. Tá? Jerusalém e seus inimigos. Gente, por que eu não estou estudando versículo por versículo de Isaías? Porque dentro do contexto, tá? Quando tiver alguma coisa que tem que parar, eu vou parar, tá? Ele vai falar com Jerusalém e é uma profecia contra Jerusalém, especialmente contra o templo e contra o altar do sacrifício, tá? Ele está falando que até os filhos de Jerusalém vão cair perante os seus invasores. Aí já é a Babilônia lá para frente. Olha o que ele fala, sabe como que ele chama Jerusalém? Ai da lareira de Deus. Ai, olha o ai. Ai da lareira de Deus. Cidade, lareira de Deus, em que Davi assentou seu arraial. Por que lareira de Deus, gente? Porque era no templo, onde tinha o altar do sacrifício, aonde sacrificava no fogo do altar. Deus chama isso de lareira de Deus. Está dando para entender isso? Era por causa disso que o Senhor se refere. E ele está dizendo que vai cair. Jerusalém, antes dela cair, nesse tempo, um pouco antes, ela foi cercada pela Síria. Todo mundo conhece aqui a história de Ezequias e Senecaribe. O Senecaribe, ele vai, cerca Jerusalém, para tentar destruir Jerusalém. Mas o rei Ezequias, que era bem diferente do rei Acás, ouve o profeta e vai chorar diante de Deus. Nós sabemos que naquela noite tinha 185 mil assírios acampados para atacarem Jerusalém. O anjo entra e 185 mil assírios perecem sob o braço de Deus. Tá? Vocês lembram da história, né, gente? Então, ali, ele está dizendo que haverão inimigos, mas sempre tem um remanescente que vai reconhecer o braço do Senhor. Mas, nesse capítulo 29, ele vai falar exatamente que Jerusalém está fora
daquilo que foi estabelecido para que ela fosse, e ela não obedece. Só para você ter uma ideia, no versículo 16, está vendo que eu estou pulando, está dizendo assim, que perversidade é a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez. Está dando para entender? E a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. O que ele está dizendo que Jerusalém falava? A Deus. Deus não tem nada com a minha história, Deus não tem nada com isso. Ele está dizendo, puxa, eu sou oleiro. Vocês são barro, vocês têm coragem de falar isso? Tá? Mas no versículo 17, olha lá, a redenção de Israel. Ele diz que lá para frente, tá? Futuramente, Deus restabeleceria a casa de Israel. Eu fico pensando como devia estar a cabeça de Isaías, vendo o que Deus ia fazer para punir, e depois Deus fazendo para redimir, uma coisa que ele não estava vivendo, ele estava vendo. Nossa, nem Você diga. imagina a cabeça desse homem? Sim, Olha, é verdade, porque ele viu o futuro. já pensou? E ele via a circunstância na época, né? Então foi difícil para ele. Lembra, gente, que quem mais estava na terra? Quem lembra? Ah, não, mas lá para frente. Agora não. Agora não. Abacuque estava lá para frente. Tá? E daí ele fala isso. Daí nós vamos para o 30. Nós vamos para o 30, porque a minha finalidade hoje é chegar no 31. Ó, eu quero saber se vocês, desses capítulos que a gente está vendo até agora, está dando para entender o contexto do que estava acontecendo. Está dando, gente, para entender o contexto, o que estava acontecendo no norte, o que estava acontecendo no sul, por que Deus ia repreender o norte, por que Deus repreendeu o sul, está dando para entender? Tá? Tá? Eles se afastaram do Senhor. O problema é que a liderança estava decadente também, tá? E daí no 30, claro, começou com a liderança. Capítulo 30. No 30. Agora ele vai pegar pesado. Porque ele vai falar, escuta, vocês vão fazer aliança mesmo com o Egito, né? Então vamos lá. Ele vai dar duro agora. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar. Eles vão buscar refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, os seus embaixadores já chegaram lá antes, eles tinham diplomatas, eles iam fazer alianças diplomáticas. Todos serão envergonhados de um povo que nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Então, Deus está dizendo, por que vocês estão fazendo isso? Sabe o que acontece? O Egito, nessa época, já se achava ultra superior. Vocês sabem quem era o Egito. A ciência do Egito, as riquezas do Egito, a riqueza dos faraós, a inteligência dos egípcios, que eu não sei lá exatamente onde era isso, tá? Mas o que acontece? Eles não iam consultar o Senhor. Aqui o Senhor acabou de falar, vocês não vêm consultar mim. Vocês correram lá para o Egito e tentaram fazer aliança com o Egito para buscar proteção lá. Mas azar de vocês, porque vocês estão fazendo aliança com pó, vocês estão fazendo aliança com aquilo que é nada. Olha o 7. Pois quanto ao Egito, vão é inútil o seu auxílio. Por isso lhe chamei gabarola que nada faz. Quer dizer, ele só tem aparência. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve num livro, para que fique registrado, para que futuramente, perpetuamente, o povo veja. Porque povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, veja só, vamos discutir isso aí.
Agora eu vou dar uma Mas respirada. lê o 10 também, antes de discutir. O 10, antes de discutir. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, aos de Deus. E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Não quero saber o que é reto. Arruma lá. O quê? Ah, caiu aqui? E é mesmo? É aqui, ó. Não é modo juntos? Ai, não não sei. Peraí, gente. Aqui, ó. Peraí que deu um tilt aqui. Aqui, ó. Modo juntos aí. Ô, Fábio que sabe, tô na escada, É. Fábio. É na grade. É. Tá? Então, o que eu estava falando? Que Você eles... Tá lendo 10. A tia mandou eu ler o 10, tá? Porque eles não estavam nem aí. Eles não estavam nem aí com Deus mesmo. Agora, veja só uma coisa que eu quero trazer à nossa memória para a gente ver calmamente, porque eu quero fazer essa aplicação para a gente hoje. As associações, essas alianças eram proibidas por Deus. E não foi na época de Isaías. Lá no livro de Êxodo, vocês vão procurar para mim rapidamente aí. 23:32. Alguém vai procurar Esdras 9:12. E alguém vai procurar Efésios 5:11. Quem achar vai me falar. Vamos, Êxodo 23:32. Quem achou, lê para mim aí. Acharam? Aqui, ó. Êxodo o quê, Nanda? 22:32? Não, amor, 23. Ah, 22. Achei Não aqui. farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Tá? Era proibido pela lei. Esdras, quando o povo faz aliança, lembra que ele pega o povo e até bate no povo? Eu não sei o que eu marquei, é 9:12, eu não sei se é 9:12:13 ou é 9:12. Quem achou Esdras, lê para mim também. Esdras, deixa eu lembrar para vocês, foi um profeta que veio depois do cativeiro babilônico. O povo já estava de volta na terra quando Esdras vai lá dar dura neles. Fala-te. Esdras foi lá levar a lei para eles. Esdras 9:12. Por isso não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas dele para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e deixem para os seus filhos como herança eterna. Isso. Vocês lembram que quando o povo voltou para da Babilônia, Esdras fica desesperado, Neemias também, porque o povo já não falava hebraico. Eles tinham se associado com os... Qual é o povo, gente? Eles não falavam mais hebraico. Eles falavam a outra língua, e daí ele chega e fala, escuta, não escuto mais o povo de vocês falar hebraico. O que está acontecendo? Vocês perderam a identidade, porque vocês se associaram com esses povos, e agora como que vai ser diante do Senhor? Tanto que o povo se reúne, se arrepende, e olha só, despede as suas mulheres e seus filhos, e eles vão embora para restaurar a identidade da nação, tá? Porque eles, Asdodita, eles casaram com o povo de Asdod, suas filhas. Então o povo não falava mais hebraico, o povo falava Asdodita. Aí está o perigo. Dentro da igreja, muitos falam Asdodita, tá? E aí, por que não fala? Porque a fala daquele que é do Senhor é diferente quando você sai das trevas, do império das trevas, e vem para o mundo do Filho do seu amor, você muda de reino. Você mudou de reino, você mudou de senhorio. O Senhor seu é outro. A pátria agora sua não é mais aqui onde jaz o maligno. A sua pátria é celestial. E a intenção do Senhor é transformar você, transformar a igreja como? A imagem do seu filho. Então, a linguagem agora daquele que é do Senhor mudou, porque agora ele é celestial. O seu Senhor agora não é mais Satanás e nem o mundo. Quem é o seu Senhor? O Senhor Jesus. Então, a identidade dele mudou. É por isso que Esdras fala, ué,
que aconteceu com vocês? Vocês perderam a identidade? Então não pode ter língua asdodita mais no meio de vocês. E não pode mais ter língua asdodita na igreja. Porque ou você fala asdodita, ou você fala a língua do reino de Deus agora, tá? Então, essas alianças, quando eu falo alianças, é exatamente de você sentar na mesa do escarnecedor, de quem está no mundo, e você se conformar ao mundo, não como Paulo falou lá em Romanos 12, não se amolde, não toma a forma desse mundo, mas deixa eu renovar da sua mente, não é isso que Paulo fala? Tá? Para quê? Entrega teu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Esse é o caminho do cristão. Dói, mas quando você é filho, quando você tentar criar asinha, Deus vai pegar o tesourão para te cortar, tá? Glória a Deus por isso. Porque a ira de Deus, eu vivo falando para vocês, é quando Deus não faz nada, porque não é dele. Deus não exorta bastardo. Ele vira as costas e deixa rolar, tá? Mas se é do Senhor, então, outra coisa, Efésios 5:11, eu não sei porque eu marquei. A tia não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Sim, não seja cúmplice. É o que você está falando aí. Né? Não você está na mesa com ele. Gente, lembrei de uma história. Era proibido. Quando Josué entrou na terra, vamos lá lembrar, gente, Josué entrou na terra. Eita, entrou de cara, venceu Jericó. Lembra? Sim. Venceu Jericó. Deus disse para Josué, Josué vai e conquista a terra. Conquista a terra. Eu dei a terra na sua mão, na mão de vocês. E o que acontece? Maravilhosamente, Deus derruba aquela cidade que era magnífica. Uma potência. Então o povo viu esse poder. Só que olha o que aconteceu. O povo da terra ficou sabendo. Opa! O Deus desse povo é muito forte. Derrubou Jericó. Olha, tinha um povo de Gibeon, que era da terra. Eles bolaram uma estratégia. Foram lá, puseram umas roupas velhas, pegaram o pão mofado, puseram nas costas e foram lá chegar até Josué e falar: ah, Josué, nós somos de uma terra distante. Por favor, nós viemos aqui para fazer aliança com você, para que a gente até se submete a vocês. Nós não somos daqui. A Bíblia diz, no livro de Josué, que Josué não consultou o Senhor e fez aliança com os gibeonitas. Ele e seus príncipes. Quando, 3 dias depois, Josué ficou sabendo que os gibeonitas eram da terra e ele não podia fazer mais nada, porque ele tinha jurado pelo Senhor que agora ele fazia aliança. Sabe o que aconteceu logo em seguida? Acreditem ou não? 5 reis da terra vão lutar contra os gibeonitas. E aí? A aliança é assim, querido. Seus inimigos são os meus inimigos. Os teus filhos são meus filhos. Josué sai e vai lutar contra 5 reis. A luta não era dele. Fez aliança. Você faz aliança. Você vai ter que lutar a guerra daquele com quem você fez aliança, que não era programa de Deus para você, não era sua guerra. Você vai lutar a guerra de outro. Olha que coisa. O povo de Deus aonde não havia. Deu para ver como é sério isso, gente? Eu não estou falando, preste atenção, que eu vou sair tacando fogo no meu emprego. Oi, não vou tomar café nele, porque ele é pagão. Não é nada disso, gente, pelo amor de Deus. O que acontece é que eu tomo café com ele, sim. Eu almoço com ele, sim. Desde que, almoçando com ele não seja escarnecedor e que eu não fale a língua dele. Ele que entra na minha, mas eu não entro na dele. E eu não vou fazer aliança com eles. Está dando para entender? Porque nós nem temos o mesmo Senhor. Então, é disso que está falando. Por isso, Deus sabe. Gente, isso foi tão sério na vida de Josué, tão sério, que quando Josué morre,
Lembra que ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, sim. Vocês escolham, porque vocês estão em cima do muro. Que diz a palavra de Deus que quando Josué morreu, havia muita terra para conquistar, que eles não conquistaram. Essa terra que eles tinham que conquistar era uma terra que o Senhor tinha dado. Sabe por que eles não conquistaram? Porque eles fizeram alianças na terra. Em vez de conquistar, eles se aliançaram. Então, muita terra ficou sem conquista por causa das alianças. E isso, mais para frente, trouxe resultado gravíssimo. Quando você entra no livro de Juízes, há uma decadência moral e espiritual tremenda da nação por causa das alianças feitas na terra. Outra coisa que nós temos que saber, essas alianças com a morte, que Deus chama com a morte, elas conduzem à idolatria. Opa, quem lembra de uma história dessa? Quem lembra de uma história da Bíblia, que numa aliança dessa caiu numa idolatria lascada? Quem lembra? Salomão. Yes! Salomão. O que aconteceu com Salomão? Ele foi engrandecendo, e no fim começou a fazer alianças políticas, Nara. E daí, quando ele fazia alianças políticas, ele pegava as mulheres estrangeiras e casava, sei lá, tá? Trazia para sua terra. Só que essas mulheres vinham com seus deuses e com as suas idolatrias. Salomão, o que faz? Igual. Templo para os deuses dessas mulheres. Sabe o que isso acarretou? A divisão do reino. Foi aí que Deus chegou para Salomão e falou para Salomão, Salomão, sinto muito, adorando Camus, Astarote, opa, ele era filho de Davi, dá licença, você ficou louco, Salomão? Ficou, doidou, porque ele começou a fazer essas alianças com essas mulheres, com os reinos, ele não precisava disso. E daí, gente, Deus falou para ele, Salomão, você acabou de perder o reino. Eu vou tirar de você, vou dar para o seu servo. Só não tiro duas tribos de você, por causa que eu tenho uma aliança com o teu pai. E outra coisa, além de ter aliança com o teu pai, é dali que viria Jesus, né? Que é Jesus da genealogia de Davi. Então, viu que sério é isso, gente? O problema não veio só nas costas dele. Esse problema veio nas costas, sabe de quem? Da nação. Como eu fazer uma aliança indevida ou sentar na roda do escarnecedor, eu vou trazer desgraça para minha casa, não só para mim. E para a igreja, muitas vezes. Tá? E para a igreja. Outra coisa é armadilha. É armadilha e escraviza. Tá? Por que escraviza? Olha lá, eu tive que lutar. Josué dançou. Foi lutar a guerra que não era dele. Ficou lá servo, praticamente, dos gibeonitas. Tá? Então, Deus adverte. E daí Deus fala, tá vendo? Você vai se envolver com o Egito? Sinto muito. Vocês são como um filho que está negando o pai. Vocês não me reconhecem como pai. Claro isso, queridos. Tá? E daí ele entra, para terminar, no capítulo 31, dizendo, é o Egito que vocês querem? Eu tenho uma surpresa para vocês. O Egito é homem, gente. O Egito não é Deus, dá licença. E daí eu vou terminando com isso aqui. Ele diz assim, outro lamento, hein? Daqueles que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em cavalos, porque são muitos, e em cavaleiros, porque eles são fortes, mas não atentam para quem? Para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Tá? Vocês vão ficar apoiando no Egito, tá? O Egito não é Deus. Então, o que Deus está dizendo? Aquilo que eu disse para vocês. Gente, é para Israel e é para a igreja. No versículo 6, ele fala assim, convertei-vos, ó filho de Israel. A quem? A mim, aquele de quem tanto vos afastastes. Porque naquele dia, lá para frente, cada um lançará fora os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para vocês pecarem. Então, a Assíria, que também não é só a Síria, cairá pela espada, mão de homem, a espada não de homem a devorará.
fugirá diante da espada. Os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Então eu vou perguntar uma coisa. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Israel foi transportado por Deus do Egito escravo fui. Saiu do Egito, misericórdia. Passou o deserto inteiro falando, ai, o alho do Egito, porque eu vim do Egito, e Deus com aquela paciência, mandando maná de novo, tá? Esqueceram. Então eu fico perguntando, meu Deus, eles eram escravos do Egito, amassavam tijolo sem palha, sofreram, viram o escape que Deus deu. Agora eu faço uma pergunta, por que voltaram? Voltou por quê? O que tinha no coração desse povo? Atos fala que estava no coração. Não tirou o Egito do coração. Tia que chegou e falou assim. Não tirou do coração. Vou voltar para lá. Quer saber? Tem gente que gosta de ser escravo. Tem gente que gosta de ser escravo. Quer dizer, eu vou voltar para aquele meu Deus antigo, para aquela terra que acabou comigo, que estava me levando à morte. Eu vi a mão poderosa de Deus. Como eu posso voltar para trás, Israel? Agora vamos para a igreja. Deus, porque presta atenção, saiu do Egito, mudou de reino, mudou de senhor, tá? Agora vamos para a igreja. Nós mudamos de senhor, porque Deus tirou a gente do império e jogou a gente para o reino dele. Sim. A palavra do Senhor diz que a gente estava morto, que nós éramos filhos da ira, não é isso? Nós somos para outro reino, reino agora eterno, outra identidade, outra cidadania, outra língua, outra bandeira, tá? E mais, a gente não é mais estrangeiro no céu, tá? Porque agora nós somos, na reconstrução, o Senhor nos fez, morando em nós, uma raça celestial. Agora eu pergunto, voltar para o mundo, para voltar para o mundo que jaz do maligno, eu pergunto para você, como alguém da igreja, que se diz cristão, pode querer voltar para o mundo? Ai, mas era bom. O que era bom? Eu só posso pensar uma coisa, para voltar atrás para o mundo, é porque não mudou de reino. O Senhor é o mesmo, ele mudou de lugar. Ele mudou de circunstância, mas ele não nasceu de novo. Porque o nascido de novo jamais vai desejar voltar para trás. Porque ele é de quem? Ele é de Cristo. Ele sabe o que Deus tem preparado para ele. Ele sabe. Paulo disse, se a tua esperança em Cristo se resume apenas a essa terra, vocês são os mais infelizes dos homens. Claro, claro que sim. Porque o cristão, ele está vivendo aqui num deserto, como viveu Israel no deserto, mas Deus deu maná no deserto. Deus é o nosso maná hoje. O Senhor é a nossa sombra. O que diz lá no Salmo 120? Não dormita e não dormitará jamais o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, não é isso? Guarda a tua entrada, a tua saída. O Senhor é que supre as tuas necessidades. Deus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Maravilhoso é saber que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e nos deu para Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E de mim ninguém arranca, porque eu jamais lançarei fora. Então, aquele que um dia experimentou o que é ter Jesus como Senhor, ele não volta. Ele não quer o pepino desse mundo e nem o alho. Por quê? Porque ele estava até aqui do mundo. Saiu da escravidão do mundo.
Foi a maior delícia encontrar Jesus. Então, como voltar atrás? E daí eu fico perguntando, Senhor, de verdade, não desejo o mundo. Onde busco eu a minha força? Onde busco eu, Senhor, o meu conselho? O Senhor de verdade tem sido o meu amparo? É para o Senhor que eu corro? Eu tenho, confessando pecados, um Senhor, que às vezes eu corro, sabe quem é? Esse braço horroroso que vocês estão vendo aqui, que não pode nada com nada, muitas vezes eu acho que ele pode, entendeu? Em vez de ir lá buscar um Senhor, porque não adianta, é o braço do Senhor que nos guarda. Agora a gente tem que ter consciência quem nós éramos e para onde nós vamos. Essa mensagem que ele está dizendo aqui para Isaías, para Judá, dizendo, escuta, como que você vai buscar no Egito? Caramba, te tirei de lá. Agora, Moisés, coitado de Moisés, foi lá, foi humilhado, e tira, e daí tem que mandar todas aquelas pragas. Agora, presta atenção. E nós? E nós que fomos redimidos num preço altíssimo? Deus, o Rei da Glória, precisou se fazer homem e lá naquela cruz sofrer a ira de Deus, que era a nossa ira, a ira destinada a nós. Pedro diz que nós fomos comprados, não é por qualquer coisa, não foi com ouro e nem com prata, mas foi com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Deus, deixou a sua glória, tá? Se vestiu de homem para nós. Então, quando você vê a grandeza do sacrifício de Deus e saber que você foi escolhido antes da fundação do mundo e que a nossa pátria não é aqui. O Senhor nos tirou daqui, tá? O mundo jaz no maligno. Isso aqui é como se fosse realmente o nosso deserto em direção à terra. Nós não somos daqui. Não tem como nascer de novo, não tem como ser celestial e querer voltar a ser terrestre. Isto é absolutamente impossível. Daí a gente pergunta para a igreja, ô igreja, o que você tem feito? A pergunta que Pilatos fez, porque não conhecia o Senhor, naquela hora que o Senhor está lá com ele está desesperado, porque a mulher dele falou para ele, não toca nesse homem que ele é justo, mas politicamente ele ficava lá entre a cruz e a caldeirinha, porque ele falava, e agora, agrado esse ou agrado aquele? Chega uma hora, ele lava as mãos e fala, o que farei de Jesus chamado Cristo? E daí essa pergunta é para todo homem, e é para a igreja, o que você tem feito de Jesus chamado Cristo? Ele é de verdade teu Senhor. É nele que eu corro na hora para buscar refúgio. Eu entendo que no aperto, seja qual for a circunstância, eu pertenço a ele, que ele é o Rei da Glória, e que ele controla a minha vida, e que ele é soberano sobre todas as coisas. Necessitamos que o Espírito de Deus, o Espírito maravilhoso de Deus, venha tirar toda a cegueira da nossa alma, toda a surdez dos nossos ouvidos, para que a gente contemple o nosso Deus. Deus se revela pela sua palavra. Não é o que eu penso, é o que a palavra diz. Ele não é o que eu imagino, é o que a palavra diz que ele é. Entende? E a palavra é um testamento, marcado com sangue. Esse testamento é irrevogável, está aqui para nós. Jesus disse, eis que faço convosco uma nova aliança no meu sangue. O Velho Testamento nós estamos estudando. Deus nos coloca em Cristo debaixo de um novo pacto, uma nova aliança que jamais vai ser modificada. Faço convosco uma nova aliança no meu sangue. Quer dizer, ela é irrevogável, ninguém vai mudar. Ela é eterna. Nós estamos debaixo dessa aliança, igreja. E essa é a alegria da nossa alma, do nosso coração. Estamos vivendo num mundo mau,
Nós estamos vivendo uma circunstância de tempo de fim, só não vê quem não quer. Nós sabemos que não sei quando Jesus virá, quando o tempo volta, mas muito tempo não falta. Mas temos uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, para sempre. Então, é nesse Senhor que nós podemos esconder, tá? É nele que nós podemos nos refugiar. Nós olhamos aqui para Israel e dizemos: pô, Israel, não caiu sua ficha, Israel, não caiu sua ficha, Judá. E daí olho para mim e olho para a igreja, e não caiu sua ficha também? Quantas vezes estamos na mesma circunstância, claudicantes, não é verdade, gente? E muitas vezes uma liderança, isso eu não estou falando da igreja de Cristo, tá? Porque a igreja de Cristo, eu creio, ela é invisível, está sendo adornada para o Senhor. É invisível, né, Tio? Agora, quantos você vê por aí, e eu chamo de congregações, que até zombam do nome do Senhor, tá? E não conhecem Deus, e estão fora dessa palavra. Mas o nosso coração tem que estar firmado na palavra do Senhor e no seu Espírito. Amém, queridos? Alguém quer perguntar alguma coisa que não entendeu e fazer algum comentário, gente? Ninguém? Ninguém? Tudo bem aí, Newton? Tá. O Ricardo, o Henrique, eu não estou vendo, acho que ele saiu. Tá? A Raquel Tá daí. tudo bem. Tá tudo bem, deu para entender, Nilson? Eu estou aqui, tá tudo ótimo. Ah, tá aí, Henrique. Deu para entender, Henrique? Sim, sim. Tá bom, querido. Tá? Então, Senhor, o que eu posso pedir, né? Que o Senhor venha fazer com que essa palavra que o Senhor registrou para exemplo para nós, para a nossa edificação, venha trazer no nosso coração quão maravilhoso é o nosso Deus, tá? Quão maravilhoso, quão cuidadoso, e esse planejamento de Deus para cada pessoa individualmente, sabendo que o Senhor cuida individualmente de cada um, e o Senhor tem um programa, porque a boa obra que o Senhor começou em nós, Ele há de completar. Amém. Amém, queridos? Amém. Gente, obrigado, viu, por vocês aí de Rio Claro, de Chapecó, tá? Eu estou em Hortolândia. Quem? Hortolândia? Ah, obrigado por ter entrado. Uma delícia, viu, Henrique? É muito bom ter vocês com a gente. Tá? Porque assim a gente